Tô ouvir? te ouvindo. Ah, Tô então te tá ouvindo. bom. Eu só estava explicando, pessoal, aqui que esse projeto, né, o Projeto Saber, é um projeto que surgiu para a gente trazer vários temas interessantes e pertinentes, né, temas que suscitam dúvidas nas pessoas, e tudo. Então a gente está trazendo esse projeto com vários temas interessantes. Cada dia tem uma live diferente, com temas diferentes. E essas lives depois ficam disponibilizadas na nossa página no Facebook, que é @projeto para saber, e também fica disponibilizada aqui no Instagram por 24 horas depois que termina a live também, tá bom? Então, dito Beleza. isso, também se vocês puderem compartilhar no aviãozinho ali embaixo para mais pessoas terem acesso, vai ser ótimo. Hoje nós trouxemos o tema, né? Que é o tema relacionado ao financiamento imobiliário. Eu, como corretor de imóveis, o Alexandre, que está aqui, nosso convidado, Alexandre Costa Silva, que é formado em administração de empresas e funcionário da Caixa Econômica Federal. Nós já trabalhamos muito com isso, né, Alexandre? Essa Oh, par... bastante. Nossa parceria é longa aí na venda de imóveis financiados, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse agora para a gente, Alexandre, para que as pessoas possam conhecer você, seu trabalho. Então, meu nome, como o Léo já disse aí, né? Meu nome é Alexandre. Eu sou formado em administração de empresas. Trabalho numa instituição financeira onde eu, por muitos anos, trabalhei diretamente com o financiamento habitacional. Não trabalho mais hoje, mas eu sempre costumo dizer que quem trabalha com financiamento habitacional uma vez trabalha para sempre, porque é muito difícil você dissociar o seu nome da ligação que as pessoas fazem ao financiamento habitacional. Nem todo mundo gosta de trabalhar, na verdade, são poucas pessoas que gostam de trabalhar, mas todas as pessoas que trabalham realmente elas têm um carinho, eu digo que são apaixonados por trabalhar com financiamento habitacional. Sim. E, até inclusive na minha formação em administração de empresas, o meu trabalho de conclusão do curso foi justamente sobre essa área, sobre financiamento habitacional. Então, é realmente uma área que eu gosto de lidar, gosto de falar sobre, e por isso que eu aceitei prontamente seu convite. Ó, agradeço imensamente, né? E tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui hoje. Para a gente começar, Alexandre, eu como corretor de imóveis, eu observo, né, assim, na nossa carreira, tem muitas pessoas que elas já iniciam, quando tem esse sonho, né, esse projeto de comprar a casa própria, o apartamento, que seja, elas já começam já procurando o imóvel, né? E a gente sabe que quem quer financiar um imóvel, né, há algumas etapas aí, né, a serem tomadas antes até da procura, né? Então, eu queria te perguntar, qual que é o primeiro passo que uma pessoa tem que tomar quando ela quer financiar um imóvel? Então, o que eu costumo dizer sempre para quem quer financiar imóvel, para quem me pergunta sobre financiamento de imóvel, o primeiro passo é você saber se realmente comprar, né, ou financiar o imóvel é a melhor opção para você naquele momento, tá? Porque nem sempre, apesar de ser uma coisa que é até colocada como o sonho do brasileiro, né, o sonho da casa própria, tem até estudiosos que já isso já tem uma literatura a respeito disso, né? Então, Uhum. apesar disso tudo, eu sempre costumo dizer que é importante você verificar primeiro se o ideal para você naquele momento é comprar um imóvel ou se de repente é alugar, né? Se de repente é fazer uma espécie de um consórcio, né? Para você futuramente adquirir, é sempre importante definir se aquele momento realmente é o momento da compra, nesse primeiro momento. Primeira decisão que você tem que analisar. E tomando a decisão de comprar o imóvel, se financiar é a melhor maneira de adquirir este imóvel. Se é adquirir financiado, ou se é, de repente, né, como eu já disse aqui, mencionei, através de uma carta de consórcio, ou se vale a pena
poupar primeiro para depois você fazer a aquisição do imóvel à vista, né? Então, eu acredito que comece por aí, né? Definido isso, aí você vai ver quais são as condições para você comprar esse imóvel. Porque tem uma série de condições que podem influenciar na compra de um imóvel, principalmente quando a gente fala de financiamento. Né? Então, assim, o que pode influenciar nisso? O valor do imóvel, quanto tempo ele pode ser financiado, né? Por quanto tempo você pode fazer o financiamento, de acordo também com a idade, que é um outro fator que influencia. Dependendo do valor do imóvel, ele pode ser enquadrado numa taxa de juros que vai ter, numa modalidade de financiamento, que vai ter uma taxa de juros maior ou menor, né? Qual o tempo máximo de financiamento deste imóvel. Então, tem uma série de variáveis aí que podem influenciar nessa questão do financiamento do imóvel. Sim, mas se a pessoa ela decidir, por exemplo, eu vou financiar um imóvel, o primeiro passo dela, então, seria fazer uma simulação, procurar saber como seria a faixa de crédito que ela tem direito, né, que ela consegue financiar, nesse caso, né? Perfeitamente. Até para ela ter uma ideia se realmente aquela condição que ela precisa para comprar o imóvel, né, para comprar aquele determinado imóvel, se vai ser atendida ou não. Né? Então, assim, feito isso tudo, né, como eu disse, você optou por comprar, a saber essas condições da compra, que pode ser através de uma simulação. Geralmente, eu sou uma pessoa que eu sempre aconselho, procure profissionais credenciados, procure profissionais mesmo. Né? Se você quer financiar um imóvel, procure lá um corretor, procure uma imobiliária, procure um correspondente bancário, até para você ter mais segurança neste momento. Porque se é para a pessoa, né, num caso, um exemplo, se é uma realização de um sonho, você não pode confiar a qualquer pessoa. E nem fazer, de repente, a gente tem aquela tentação de querer fazer as coisas por conta própria, para, de repente, gastar menos ou achar que a gente tem a capacidade de fazer, mas tem algumas coisas que envolvem o financiamento imobiliário que exigem um cuidado, uma atenção muito grande. Então, primeiro passo realmente seria esse, ver as condições e, de preferência, com auxílio, né, com a orientação de alguém que já conheça, que tenha experiência, que tenha conhecimento, que possa lidar com isso. Sim, sim. Eu até falo, né? Às vezes é muito chato, assim, às vezes para quem é corretor de imóveis, trabalha com venda de imóveis, porque a pessoa ela chega com uma ideia totalmente diferente do financiamento imobiliário. Ela chega achando que é só escolher o imóvel e fazer o financiamento. E, na verdade, a gente tem que ver essa margem consignada, né? Ver como é que... na verdade, sim, falando uma linguagem simples, qual imóvel se encaixaria dentro do orçamento daquela família, né? Então, Isso. isso é muito importante, até esclarecer isso, porque às vezes as pessoas chegavam com um sonho e aí você vai fazer a simulação e às vezes o imóvel que ela pode comprar é metade daquele valor que ela imaginava, né? Acontece muito. Alexandre, eu queria saber, porque a gente sabe que nosso crédito no mercado ele é avaliado o tempo todo pelas instituições financeiras, né? Então a gente está sempre sendo avaliado. Eu queria saber quais são os cuidados com o crédito que as pessoas devem ter para financiar um imóvel, porque eu sei que muitas vezes o cartão de crédito pode influenciar nesse financiamento, né? Um financiamento de um automóvel que esteja ativo ainda pode interferir. Então, quais são esses cuidados que eles deveriam ter? Então, o primeiro lugar, é preciso você entender, como você disse aí, Uhum. que é preciso que a prestação caiba no seu orçamento familiar, né? Sim. Porque senão você vai fazer um financiamento que vai te trazer um problema em vez de trazer uma solução, né? Uhum. É óbvio que todo mundo gostaria de morar num imóvel bastante confortável, né?
com uma série de facilidades e tal, para tornar a nossa vida mais confortável, e etc e tal. Mas a gente precisa saber se isso cabe dentro do orçamento familiar, né, de quem está comprando esse imóvel naquele momento. E independente disso, ou além disso, a, a, a instituição financeira ela vai avaliar o cliente, vai fazer uma avaliação da capacidade financeira do cliente de pagamento, né? Então, assim, pode ser, ao mesmo tempo que você tem que ter um cuidado com isso, a instituição financeira também vai ter um cuidado com isso, já que ela está te cedendo um crédito, né? Te emprestando um valor para que você compre aquele imóvel. E a intenção dela, obviamente, é receber aquele valor. Então, ela não vai avaliar que você pode pagar uma prestação maior do que o que você efetivamente pode pagar. Então, a gente toma um cuidado quando está comprando um imóvel e a instituição também toma esse cuidado com relação a gente. E aí tem algumas questões, algumas influenciar sim, como por exemplo, uma prestação de um cartão de crédito que a pessoa tenha, ou uma prestação de um veículo que esteja financiado, né? Geralmente a instituição ela vai dar uma analisada ali em como é o orçamento familiar daquela pessoa e como a prestação se encaixaria nisso, para ver se há realmente a possibilidade disso, para que não haja um comprometimento acima da capacidade de pagamento do comprador, no caso. Entendi, entendi. Então a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado com relação também a um endividamento muito alto, cartão de crédito, né, financiamento de automóvel, isso tudo conta, né? Sim, porque você está acrescentando uma prestação ao seu orçamento, né? E apesar da prestação da maioria, grande maioria dos nossos financiamentos imobiliários aqui no Brasil serem de prestação decrescente, né? A prestação ela começa um pouquinho mais alta e ela vai caindo mês a mês ao longo do tempo, podem surgir imprevistos, né? Um imóvel, por mais que ele seja um imóvel novo, ele vai exigir alguns gastos iniciais ali, que mais para frente a gente pode até falar sobre isso, que vão comprometer naquele primeiro momento, do momento da compra. É exatamente o momento mais importante, mais crucial para que você tenha realmente essa dimensão do quanto você pode comprometer do seu orçamento para comprar o imóvel. Maravilha, maravilha, Alexandre. Eu tenho uma pergunta aqui do André, que é a seguinte. Quando a pessoa compra um imóvel financiado e recebe subsídio da Minha Casa Minha Vida, ele pode vender de imediato ou tem que esperar um certo tempo? Essa é uma questão que muita gente tem dúvida, né? A questão toda, para resumir essa questão sobre o Minha Casa Minha Vida, Sim. o que é importante saber é o seguinte: o subsídio ele é concedido uma só vez. Então, por mais que a pessoa queira comprar o imóvel, é porque isso varia de tempos em tempos, tá? Já teve uma época em que pôde comprar o imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, tendo subsídio e quando se houvesse ali a venda ou a quitação, não era necessário a devolução do subsídio, né? Não era necessário essa recomposição do subsídio que você recebeu. E já tem um outro momento em que é necessária a devolução do subsídio. Então é sempre importante ver quando foi feito o financiamento, né? Para saber qual era a regra que acontecia à época. O importante é saber que o Minha Casa Minha Vida ele é feito para facilitar a aquisição de imóvel para quem não tem imóvel, para quem não é proprietário de imóvel. Então, o que ele proporciona? Ele te dá um subsídio e este subsídio é uma única vez que você vai ter para financiamento de imóvel. Isso para evitar que uma pessoa compre um imóvel com subsídio e aí venda, e aí compre um outro imóvel com subsídio e venda novamente e acabe fazendo disso uma especulação, né? Um ganho financeiro que não é o objetivo do programa Minha Casa Minha Vida. Entendi. Tá? Não sei se deu para entender. Assim,
para saber se pode vender imediatamente ou não, vai depender da época em que ele foi concedido. Tá? Se for um contrato, por exemplo, de 2009, 2010, a pessoa pode vender e ela não precisa devolver subsídio nem nada disso. Se for anterior a esse período, aí não tinha Minha Casa Minha Vida, mas era uma outra linha, pode ter que devolver o subsídio. Posterior a isso, também já teve uma outra fase de ter que devolver o subsídio. Entendi. Aí, na hora que a pessoa for vender esse imóvel, esse subsídio ele vai ser descontado junto com o saldo devedor remanescente, né? O que a pessoa ainda está devendo para o banco. Né? Exatamente. Né? Vem lá, tem lá um valor, né? Vamos exemplificar, tem lá um valor de 100 mil, considerando que o subsídio foi de 15. Então, teoricamente, essa pessoa está pagando 85 mil de saldo devedor. Mas se ela contratou numa época em que era necessário devolver o subsídio, quando ela for quitar, se for quitar neste momento, a dívida vai ser de 100 mil, não de 85, que é o que ela vem pagando. Agora, se ela for pagando o imóvel até o final, ela mantém o subsídio que ela adquiriu lá no momento da compra. Maravilha. Uma outra questão também que as pessoas têm dúvidas, né? Que alguns clientes já até me questionaram, é o seguinte. Eu queria te perguntar como funciona a cobrança de taxa de juros no financiamento imobiliário. Quem tem maior renda paga mais juros na hora que vai financiar o imóvel? Uhum. Tá, então. Essa é uma questão muito particular. Vai depender muito da instituição financeira, do que ela define. Geralmente, os financiamentos imobiliários de maior valor, eles têm uma taxa mais alta, né? Como a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida tem uma taxa menor. Mas, geralmente, funciona assim. Mas você pode, por exemplo, ver uma instituição financeira tendo para um imóvel de valor mais elevado uma taxa igual ou até menor do que para um imóvel de menor valor. Isso vai depender também das condições do cliente, né? E isso também varia de acordo com o tempo. Se a taxa Selic, né, que é a taxa que é definida pelo Banco Central, se a taxa Selic ela está maior, a tendência é que as taxas dos financiamentos imobiliários estejam maiores. Se a taxa Selic cai, a tendência é que as taxas caiam. A única taxa que não é definida pela instituição financeira é a taxa do Minha Casa Minha Vida. Essas taxas do Minha Casa Minha Vida são definidas pelo governo federal. Então, ele estabelece lá que a taxa do Minha Casa Minha Vida tem que ser dentro de um determinado intervalo. Entendi. Uma outra pergunta também que eu sempre ouço é o seguinte: você tem um imóvel financiado, como a gente já falou aqui, você pode perfeitamente vender um imóvel durante o financiamento. Você está pagando o imóvel, surgiu a oportunidade ou a necessidade de vender, você vai vendê-lo financiado. E uma pergunta que já me fizeram, né, que é recorrente, há alguma diferença nessa venda do imóvel que está financiado para um imóvel novo, por exemplo? Quais são essas diferenças, se houver, né, no caso? A diferença do imóvel, né? Como eu digo, tem algumas regras que elas, no financiamento imobiliário, que elas vão e voltam de acordo com o tempo. Então, por exemplo, já teve uma época que um imóvel era considerado novo se ele tivesse até 180 dias de habite-se ou se ele nunca tivesse sido habitado. Então, se uma pessoa comprou um imóvel, ele tinha menos de 180 dias de habite-se, e dali a um mês ela vendeu e ele ainda tem menos de 180 dias de habite-se, ele pode ser considerado um imóvel novo. E aí, isso aqui é só a questão disso, mas é uma questão muito específica e muito rara de acontecer. No geral, o imóvel que já esteja financiado, ele vai ser tratado como um imóvel usado. O que muitas pessoas têm dúvida e acabam confundindo com relação a comprar um imóvel financiado, ou a financiar um imóvel financiado, né? Pode ser a compra à vista. Quando a gente fala compra, não necessariamente é só o financiamento, né? Só para a gente diferenciar aqui. Então, por exemplo, eu tenho lá um imóvel que ele tem uma dívida junto à instituição financeira,
no valor de R$ 100.000, né? E o comprador, ele quer financiar apenas R$ 80.000, né? E é um imóvel que custa 200 mil. Então, o imóvel está sendo vendido por 200 mil, o comprador precisa só de 50 mil financiar só 50 mil. Mas o vendedor ainda deve 100. Como é que é feita esta transação? No dia lá da assinatura do contrato na instituição financeira, o vendedor vai quitar os 50 mil de diferença entre o que o imóvel tem de saldo devedor e o que ele pretende financiar, né? Se o banco, a instituição vai financiar lá 50 mil para aquele comprador, independente se for a mesma instituição, onde o imóvel já está financiado, né? Então vamos lá, o banco A está fazendo um financiamento de um imóvel que foi vendido pelo banco B. O banco A vai passar lá 50 mil para o banco B e o comprador, vai passar mais 50 mil. Vão quitar essa parte lá. A conversa vai passar a ser do comprador com o banco A os 50 mil financiados. Se for uma situação inversa, o comprador precisa financiar mais do que o saldo devedor do imóvel. Desse imóvel de 200 mil, ele tem uma dívida de 100, mas o comprador precisa financiar 150. Como é que faz? Da mesma forma. A instituição vai liquidar o valor de 100 mil e a diferença dos 100 para os 150, que foi o financiamento concedido para o comprador, vai ser liberado para o vendedor. Como é um imóvel financiado, tem um trâmite de documentação que demora alguns dias e tudo mais. Quando esse trâmite for concluído, aí sim vai ser transferido esse valor diretamente para o vendedor. Entendido, entendido. É só uma pergunta aqui, Alexandre. A hora que você falou sobre imóvel novo e imóvel usado, aquela questão que sempre traz dúvida também para as pessoas, só para a gente elucidar rapidinho. A questão do subsídio que o governo dá em alguns imóveis, são só para imóveis novos ou os imóveis usados também podem ter o subsídio do Minha Casa Minha Vida? Não, o Minha Casa Minha Vida é só para imóveis novos. Novos, né? Esses subsídios pode ter alguma taxa, alguma linha de financiamento, alguma modalidade de financiamento que pode oferecer um subsídio. Isso também é uma condição que varia de acordo com o tempo. Em alguns momentos tem subsídio para imóvel usado também, em outros momentos só para imóvel novo. Isso, na verdade, varia muito de acordo com a intenção do governo em termos de mercado. Se a intenção do governo for, por exemplo, fomentar a economia, vamos aquecer a economia, ele vai, de preferência, direcionar esse subsídio para imóvel novo. Por quê? Porque o imóvel novo, ele mexe com toda uma cadeia, o setor de construção civil mexe com toda uma cadeia de serviços, de produtos que são atrelados a um financiamento imobiliário, né? Então, desde material de construção, móveis, eletrodomésticos, né? Tudo isso. Alguém compra uma casa, obviamente vai ter que mobiliar, né? Alguém para construir uma casa precisa de uma série de materiais. Então, tem toda uma cadeia aí que mexe com a economia de uma maneira geral. Por isso que quando o governo quer aquecer a economia, ele vai limitar o subsídio a imóveis novos, justamente para fazer esse efeito. Maravilha, maravilha. Eu tenho uma outra pergunta também, que é a seguinte: como é calculada a entrada do financiamento imobiliário que o pretendente deseja fazer? E outra também, já concluindo, que aí você já pode elucidar junto. E essa entrada, ela só pode ser dada em dinheiro ou há outras formas de a pessoa dar essa entrada quando vai comprar o imóvel? Ok. Bom, a entrada aí vai ficar dependente das condições do financiamento, né? Se a instituição, né, exige do comprador um determinado valor, de acordo com a condição financeira dele, de acordo com a idade, aquelas questões que a gente já falou aqui,
né? Uhum. E a outra pergunta foi sobre se essa entrada pode ser Se ela é somente em de dinheiro, ela pode ser dinheiro. dada de outra forma, né? Esta é uma questão que não passa pela instituição financeira. É um acordo, é uma combinação entre o comprador e o vendedor. Então, por exemplo, eu tenho lá um imóvel, você está me vendendo um imóvel que custa 300 mil. O banco ele só me empresta 150 mil. E eu tenho 100 mil, está faltando 50 mil. E aí, quer dizer, a gente precisa fechar esse negócio, você quer receber 300 mil e eu não tenho os 300 para pagar, mas eu tenho interesse no imóvel. E vamos dizer que eu tenha um carro que seja no valor de 60 mil reais. E aí eu digo para você, olha, o Léo, você aceita o meu carro como parte do pagamento? Ele vale 60 mil, mas eu posso passar para você por 50 mil para a gente poder fechar esse negócio. Essa é uma questão na qual a instituição financeira ela não se envolve. Geralmente os contratos que são assinados, até aquela intenção de compra e venda que é assinado pela imobiliária, junto à imobiliária, ou entre as partes, mesmo que não haja intermediação de uma imobiliária, mas haja assim um consultor imobiliário ou um corretor envolvido, esse contrato ele sempre vai, geralmente ele vai trazer uma cláusula ali que diz que essas condições têm que ser satisfeitas até a data de assinatura do contrato, né? Então, assim, até aquela data que vai assinar na instituição financeira o financiamento, isso tem que estar definido, para não acontecer de chegar na hora, o vendedor falar assim, tá, mas está faltando aqui 50 mil, e esses 50 mil, como vão ser pagos? E aí o comprador, eu tenho um carro, tá, mas aí o vendedor pode dizer, não, mas eu não estou ciente, eu não aceito esse tipo de acordo, né, de negócio. Então, para a instituição, esse é um acordo entre o comprador e o vendedor. O importante é que no dia em que vai ser assinado esse contrato de financiamento, essas condições, este acordo já esteja estabelecido e sacramentado. Aí a importância que você falou também, né, Alexandre, de ter um profissional corretor de imóveis, auxiliando ali na venda do imóvel, até para que essas situações não aconteçam, né? Eu fiz Exatamente. justamente eu fiz essa pergunta para você exatamente porque já aconteceu muito nas vendas que eu já fiz, das pessoas darem outros objetos, um carro, né? Ou então até uma casa de menor valor para comprar uma casa de maior Sim. valor e financiar só a diferença, né? E aí eu te fiz essa pergunta para a gente ilustrar, né, essa situação. Eu queria te fazer outra pergunta aqui também, que é uma pergunta que gera muita dúvida também na hora do financiamento imobiliário. As pessoas sempre querem saber, além da entrada e do financiamento, que é aquela prestação que elas vão pagar, quais Sim. valores a mais elas vão pagar para financiar esse imóvel? E tem algumas despesas, né? Por isso que a gente até falou, eu comentei sobre a importância de você fazer essa análise, né, da sua capacidade de pagamento e da prestação, quanto isso vai impactar no seu orçamento familiar naquele momento da aquisição. Então, assim, Sim. as principais despesas, custos, né, que a pessoa vai ter, são as despesas com taxas bancárias, né, aí taxas do próprio processo mesmo de financiamento que a instituição vai fazer. Taxas de pesquisa, taxa de avaliação do imóvel, né, que a instituição, como ela está aceitando um bem como garantia em troca de um montante financeiro, ela vai querer se resguardar, ela vai querer saber se realmente aquele bem tem um valor de mercado de acordo com o que ela está emprestando para o comprador naquele momento, né? Então, assim, são despesas com avaliação, com pesquisa cadastral dos clientes, né, dos vendedores, dos compradores, seguros, seguro do imóvel, né? Algum tipo de seguro que seja necessário para ser feito o financiamento habitacional. Tem também despesas, aí já num segundo momento, a despesa junto ao cartório, né? Própria despesa do serviço do cartório, de registro desse imóvel,
né? Isso a gente já partindo do princípio que só pode ser financiado um imóvel que possua uma escritura registrada em cartório, né? As instituições elas vão financiar somente imóveis que estejam devidamente regularizados. Então, tem toda essa despesa com relação a cartório, que é uma despesa que às vezes chega a ser bem considerável, né? Pode ser aí 2, 3, 4% do valor do imóvel, né? Dependendo das condições e das particularidades. E também despesas com impostos municipais, né? Além de certidões que são necessárias serem emitidas junto ao judiciário, que algumas têm custo, outras não têm custo. Então, todos esses custos são importantes serem levantados no momento da compra do imóvel para que você não seja pego desprevenido. Senão, nem a primeira prestação, às vezes o cliente consegue pagar, consegue honrar a primeira prestação justamente porque ele não teve o cuidado de analisar que existem esses outros custos. E aí eu volto a ressaltar a importância de ter alguém te auxiliando que já tenha este conhecimento técnico e que tenha essa vivência, que saiba que vai haver custos outros que você precisa estar programado para isso. Daí, inclusive, a importância do que a gente falou lá atrás, né, com relação à questão do crédito. Porque, às vezes, o cliente ele quer fazer um empréstimo para poder pagar a entrada e Sim, a documentação do imóvel, só que aí não consegue o crédito para financiar o próprio imóvel, porque quando for sim, fazer a pesquisa, ele já tem um comprometimento da renda, né, alto, né, não consegue exatamente. estar fazendo. Pode ser tanto uma situação, né, dele precisar fazer um empréstimo para poder pagar esses custos que ele vai ter lá na frente, na assinatura do contrato, e pode ser o contrário também. O fato dele já ter tido o financiamento aprovado e já está ok para fazer a compra, o impedir de, naquele momento da assinatura, conseguir algum crédito a mais com a instituição por conta dele já ter usado toda a capacidade dele para pagar a prestação, né? Então, assim, ele precisava de R$ 1.500 de prestação. E aí ele pediu R$ 1.500, pediu o valor máximo de financiamento. E aí não sobrou nenhuma capacidade para que ele faça um empréstimo pessoal, até no valor bem menor do que o do financiamento habitacional, para que ele consiga pagar esses custos. Por isso que é importante também verificar isso. Essa verificação do crédito, ter esse cuidado com o crédito, né? Sim, Eu tenho uma outra questão aqui para você que é a seguinte. O pretendente ele comprou um imóvel na planta de uma construtora, que agora a gente, né, tem muitos imóveis novos, as pessoas estão sim. comprando esses imóveis na planta. E agora ele está pagando o que as pessoas chamam de taxa de obra, né? O que eu quero te perguntar é o seguinte: esse valor que eles pagam de taxa de obra, ele é abatido no saldo devedor, ou seja, no valor do imóvel que o comprador deve ao banco, né? O saldo devedor vai Uhum. abatendo essa Ele taxa? não, essa taxa de obra ela não é abatida, tá? Essa taxa de obra é uma espécie de juros que o comprador paga durante o período de obra, né, durante o período de construção daquele imóvel que ele está comprando. Então, só para a gente entender o porquê disso. Quando um imóvel ele está sendo construído, tem, tem, um, tem duas maneiras disso ser feito. Né? Uma é a empresa construtora está financiando o imóvel através de uma instituição financeira. Né? Então, Sim. ela tá tudo ali. A empresa financiou a obra junto à instituição para que ela faça a construção e ela também quer financiar a venda deste imóvel. São coisas distintas. Então, à medida que o imóvel vai sendo construído, à medida que ele vai ficando pronto, você vai pagando essa taxa de obra que é proporcional ao percentual de conclusão da obra. Então, você tem lá 30% da obra, você vai pagar uma taxa de obra equivalente
a 30% do valor da sua prestação final, de quando o imóvel estiver pronto. Correto? Geralmente é assim que funciona. Ah, pode ter uma oscilação para mais, para menos, um pouco mais, um pouco menos a cada mês? Pode ter uma oscilação sim, porque tem uma correção em cima disso, de um índice que aí é definido lá no momento da contratação, né? Então pode haver sim. E também tem o custo do seguro, por exemplo. Se é um financiamento, todo imóvel, quando a gente fala seguro do imóvel, não necessariamente é aquele seguro que protege o imóvel com relação a um seguro residencial comum, como você encontra nas instituições financeiras, né? Que é um seguro que pode ser lá roubo, furto, extorsão, quebra de vidro, quebra de piso e outros itens, né? Todo financiamento habitacional, todo financiamento imobiliário, ele já compreende dois seguros obrigatórios. As instituições todas trabalham com eles, que é de danos físicos ao imóvel, né? Caso aconteça algum dano físico com o imóvel que seja comprovadamente de uma ação externa, não seja de algo feito pelo cliente, né? Com ação direta do comprador, do proprietário, e o seguro de morte e invalidez permanente, que é o seguro que cobre proporcionalmente no caso de mais de um comprador, ou na totalidade no caso de um só comprador, com relação a alguma ocorrência dessa, seja de morte ou de invalidez permanente por parte dos participantes do financiamento. Então, esse seguro... Ah, mas por que eu pago esse seguro junto com a taxa de obra se o meu imóvel nem está pronto? Porque o valor já está sendo emprestado para você. O imóvel já está sendo construído. Se acontecer algum dano com você ou com o imóvel neste período, você tem que estar amparado, né? Então, é por isso que tem a cobrança do seguro junto com a taxa de obra também. Então, assim, pode Não, falar. pode concluir, pode concluir. Não, é só para dizer isso, que a taxa de obra, eu sei que às vezes o cliente ele se sente assim um pouco chateado, poxa, estou pagando uma coisa que parece que está indo um dinheiro jogado fora, mas não é isso, porque se você pegasse um empréstimo, por exemplo, para comprar esse imóvel, você pagaria uma prestação, mesmo que você não fosse comprar esse imóvel agora, correto? Então, é assim que funciona a taxa de obra. Se eu vou comprar um imóvel, que ele vai ficar pronto daqui a um ano, e eu pego hoje com o banco o valor de 200 mil, eu não vou ficar um ano sem pagar juros, né? Então, eu vou pagar esses juros até chegar lá daqui a um ano eu poder pegar os 200 mil que eu peguei de empréstimo e pagar comprar um imóvel. Assim que funciona a taxa de obra. É a maneira mais simples das pessoas entenderem o porquê da cobrança da taxa de obra. E o porquê ela não abate no saldo Aí, devedor. aí entra aquele ponto que você falou também. As pessoas elas têm que se programar, porque às vezes você já paga um aluguel. Um exemplo, uma pessoa que mora pagando aluguel. Você compra um imóvel na planta, você tem que se programar para pagar essa taxa de obra, porque aí você vai estar pagando a taxa de obra e mais o aluguel, Mais o né? aluguel, exatamente. E sempre tomar o seguinte cuidado também, Léo. O Sim, imóvel, na planta, ele tem uma previsão de conclusão, né? sim. Essa previsão, ela pode ser acertada ou não. Ou seja, ele pode ser concluído naquele tempo ou não. Ele pode ser concluído depois daquele tempo ou ele pode ser concluído até antes daquele tempo, né? Então, a pessoa precisa também estar programada, ter, por exemplo, uma margem de segurança, porque se ele for concluído antes, e aí dependendo das condições contratuais, pode ser que ele tenha que pagar algum valor antecipadamente, ou que aquela prestação dele, ele já tem que começar pagando antes do que ele imaginava. E se ele for concluído depois, pode ser que ele tenha que estender, por exemplo, o período de aluguel do imóvel onde ele mora atualmente, né?
ou tem que estender, no caso, o pagamento dessa taxa de obra, né, por mais um tempo. Então, é sempre importante, quando faz a opção de comprar um imóvel na planta, sempre tomar esse tipo de cuidado. Para quem paga aluguel, eu sempre falo que é tudo um projeto. Você tem que programar. Quando você vai comprar uma casa nova, você está iniciando um projeto novo na sua vida. Então você tem que levar em consideração não só a questão financeira, como bem disse o Alexandre aqui perfeitamente, você tem que levar em consideração também o seu planejamento do seu contrato de locação, porque se você fizer uma quebra contratual, um contrato novo, você vai acabar pagando uma multa, né, por uma resilição unilateral, que eles chamam de rescisão, né? E aí, para você se programando nesse sentido, né, para tudo convergir naturalmente, para que você possa passar do seu aluguel para casa própria sem essa dor de cabeça, né, Alexandre? Sim, Então, perfeitamente. assim, a gente tem que se programar nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria falar também, Alexandre, você falou muito perfeitamente aí sobre o seguro, né? Que muita gente às vezes reclama de pagar esse seguro que o banco ele insere quando você faz esse financiamento. Mas ele é um seguro que eu já vi muitos clientes, não foram poucos, né? Que infelizmente vieram a falecer depois de terem comprado o imóvel e deixar a segurança para a família, porque o imóvel foi entregue para a esposa ou esposo, né, que sobreveio, né, depois do falecimento do companheiro, com o imóvel completamente quitado, né, Alexandre? Sim, A pessoa pega o imóvel quitado, totalmente, sim, né? Se o imóvel exatamente. estiver financiado sozinho, só ela entrou com a verba, o outro cônjuge pega 100% quitado, né? É. Acontece, né? Pode acontecer com todo mundo a qualquer momento, né? A gente está vivendo até um momento aí, né, de uma pandemia Sim, e aí, de repente, pessoas que estavam levando uma vida normal até certo ponto, né? Uma vida tranquila, de repente são surpreendidas por uma fatalidade, né? Então, assim, exatamente. esse seguro é muito importante. Eu sempre costumo dizer o seguinte: é, muitas pessoas reclamam assim, poxa, mas eu tenho que fazer o seguro. Olha, você não tem que fazer o seguro, você não é obrigado a fazer o seguro. Mas você realmente quer adquirir um bem de um valor tão expressivo e não assegurá-lo? Porque no Brasil a gente não tem muito a cultura de se preocupar com isso, né? Então, No assim, futuro. um percentual muito pequeno da população, por exemplo, que tem seguro de vida. Porque muitas pessoas têm a mentalidade. O seguro de vida eu vou receber se eu for é, premiado, digamos assim, né? Porque o seguro é um prêmio, o valor do seguro é um prêmio. Não é a palavra prêmio não quer dizer que é uma coisa positiva. É um prêmio, né? Você vai pagando aquele prêmio e Isso, você recebe exatamente. se acontecer o sinistro, né? Exatamente. Mas o seguro de vida, ele não é só para o caso de morte. Você pode ficar, ser acometido por alguma invalidez que te impeça de, no caso, exercer a sua profissão, né? Seja ela qual for. E aí você tem um valor ali que vai poder te auxiliar por um período até você se readaptar ou até mesmo num caso de você nem poder voltar a exercer a sua profissão ou qualquer outra profissão em condições normais, né? Então, essa é uma questão, mas mesmo assim, muitas pessoas não se atentam para isso. Aí, com relação ao seguro residencial, as pessoas têm um pouquinho mais de consciência com relação, até por causa da questão do valor do bem, né? Ser um valor expressivo. E o seguro residencial, assim, hoje eu vou fazer agora 16 anos que eu trabalho numa instituição financeira. O seguro residencial é um dos produtos que são mais baratos dentro das instituições financeiras bancárias, né? Dentro dos bancos, o seguro residencial é um dos que tem o menor valor, o custo mais reduzido dentre as opções. Mas você vê uma adesão muito maior, por exemplo,
a seguro de veículo. As pessoas têm o veículo assegurado e não têm o imóvel residencial assegurado. Então, o que é mais importante? O seu bem material, sua residência, ou o seu bem material, veículo? Porque o veículo, hoje você tem um, amanhã você tem outro, você troca, você vende, acontece algum problema, você se vê obrigado a gastar com ele, e geralmente o seguro residencial, até nisso ele tem uma vantagem, porque ele já te dá ali alguns itens de manutenção, alguns itens opcionais que você, teoricamente, teria que gastar um valor extra para poder ali utilizar em relação ao seu imóvel residencial. Maravilha, Alexandre. A gente tem uma pergunta do André aqui, que era a respeito da taxa de obra que a gente estava falando, né? E aí ele perguntou o seguinte: o ideal é comprar mais próximo do término da obra? Se possível, sim, né? Se tiver essa condição, esse seria o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, na verdade, seria você conseguir comprar o imóvel exatamente quando ele estiver sendo entregue. Porque quem que gosta de comprar um bem ou de ganhar um presente para dali a um tempo? Você quer ter de imediato, né? Quem compra uma casa, ele quer no dia seguinte já estar podendo tomar posse do imóvel, né? Uma das vantagens de comprar na planta é que a pessoa ela consegue, às vezes, um preço mais em conta, né? No início da obra, Exatamente. e depois vai Aí aumentando progressivamente o valor do imóvel, né? é exatamente essa a diferença. Quanto mais próximo você comprar da entrega do imóvel, este imóvel que está sendo construído, maior vai ser o valor, né? Eu não posso cobrar o mesmo de um cliente que comprou comigo lá, confiou, entre aspas, no meu projeto ali há um ano atrás e me pagou um valor X, e hoje o imóvel estando pronto, ele tem outro valor, né? A gente sabe que o imóvel, quando ele começa a ser construído, ele tem um valor. Quando ele está pronto, ele tem outro valor. Pode Exatamente. ser muito maior ou pode ser pouco maior, mas dificilmente vai ser o mesmo valor ou menor, muito dificilmente, porque imóvel não tende a desvalorizar. Um Verdade, imóvel novo, verdade. né? Um imóvel que está sendo construído. Sim, sim. Alexandre, a gente nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa live, né? Então, eu queria pedir para você que você me dissesse quais as dicas, né, que você daria para quem quer comprar um imóvel sem ter problemas futuros. Vamos admitir aqui que a pessoa ela já fez aquela ponderação que você falou de início e ela decidiu por comprar um imóvel financiado, achou que era a melhor opção, vou comprar um imóvel financiado. Quais são as dicas que você daria para que essa pessoa tivesse uma compra tranquila, sem nenhum problema futuro? O primeiro passo, primeiro de tudo, é você verificar a documentação do imóvel, para que você não tenha nenhuma surpresa desagradável com relação a isso. Não só do imóvel não poder ser financiado e você criar uma expectativa. Eu já vi muitas pessoas, né? A gente, pela experiência que a gente tem de ter trabalhado nisso muito tempo, você às vezes vê que pessoas criam expectativas sem se preocuparem com relação a uma coisa simples, que é verificar a documentação do imóvel. Então a pessoa já está lá, já está fechando o negócio, já assumiu compromisso com uma outra pessoa, mas ela nem sabe se aquele imóvel pode ser financiado por conta da documentação dele, né? Porque existe uma série, às vezes as pessoas perguntam, mas o que pode haver de impedimento? Tem vários impedimentos, desde o imóvel estar irregular junto à prefeitura, por exemplo, quanto a ele estar envolvido num processo de inventário, que isso inviabiliza, a princípio, que o imóvel seja vendido até que se tenha concluído o inventário, a menos que o juiz decida pela venda do imóvel por uma situação muito excepcional, que eu, particularmente, não vi até hoje nesse tempo todo, né? Uhum. Mas, enfim, a primeira seria isso. Ver também aquilo que eu já disse, as condições financeiras da família. É o melhor momento para comprar um imóvel? Nós vamos ter condições, no caso de se tratar de uma família, de assumir essa dívida como família?
principalmente agora que a gente está vivendo um momento que não, que muitas pessoas estão passando por um problema de desemprego ou até de redução salarial por conta de uma crise grave, isso é muito importante, que você não, a prestação não esteja estrangulando o seu orçamento familiar, para a gente dizer numa linguagem bem simples, assim, bem popular. Então, Sim. assim, eu acho que esses são os principais pontos que vão nortear a decisão de comprar um imóvel ou não, para você não ter problema. E, no mais, é você estar, né, como eu disse, bem assessorado, ter ali alguém de confiança para te assessorar, uma instituição por trás daquilo, a própria instituição financeira que você vai procurar seja uma instituição de credibilidade, né, que seja uma instituição que vai te amparar no momento que você precise deste crédito e precise fazer este financiamento e também tomar cuidado com relação a de quem você está comprando este imóvel, né? Porque às vezes você tem algumas surpresas desagradáveis, né, com relação ao próprio imóvel, de você conhecer o imóvel de um jeito e quando você realmente for tomar posse do imóvel, o imóvel está em desacordo com aquilo que foi visto por você num momento anterior. Acho que Muito, basicamente essas são as principais dicas. muito bom, Alexandre. A gente tem uma pergunta aqui, eu acho que dá um tempinho para a gente responder, que é aqui é da Dani. Ela está perguntando o Vamos lá. seguinte: considera um bom momento para adquirir o imóvel? As taxas estão boas? Olha, diante da situação dos últimos anos, as taxas estão bem melhores. As taxas caíram nos últimos meses e no último ano praticamente, a gente já pode dizer isso, as taxas deram uma boa reduzida, né? O mercado está ficando um pouco mais competitivo porque as instituições têm tentado competir em termos de taxas de juros. E isso é bom para quem está comprando e para quem está vendendo também, né? Porque isso Sim. facilita a venda de quem quer vender o imóvel. Agora, a gente tem que verificar também que isso está acompanhando também esse movimento de queda da taxa Selic. A taxa Selic baixou e aí por isso também a taxa de juros dos financiamentos imobiliários também tem baixado. Para quem tem recurso disponível neste momento, é um bom momento. Até porque, num momento de crise, é onde surgem grandes oportunidades para aquisição de imóvel. No momento de crise, tende a ser mais difícil para uma pessoa vender um imóvel. Se ela tem alguma dificuldade de vender, a tendência é que ela deseje, se ela precisar realmente efetivar a venda, que ela tenha a intenção de abaixar, de reduzir um pouco o valor do imóvel. E para quem está comprando, num momento de crise, geralmente tende a baixar a taxa de juros, para que as pessoas possam ter mais crédito e possam fazer mais negócios, para que movimente a economia não entre numa negativa. Né? Então, Maravilha. um momento de crise, para quem tem condições, é uma ótima oportunidade. Maravilha, Alexandre. Nosso tempo aqui tá escasso, né? Nossa live está acabando e se a gente deixar aqui, eles derrubam a gente. Dá 1 hora, derruba. Eu gostaria imensamente de agradecer você, meu amigo, por ter disponibilizado esse tempo seu com essas informações ótimas. Tenho certeza que foi muito construtivo, tá? É, Já quero deixar aqui o convite para você e estender também para todo mundo que nos assiste. Amanhã nós vamos ter uma live muito boa falando sobre dublagem. Eu vou trazer aqui o dublador Ronaldo Júlio, diretamente lá do Rio de Janeiro. Ele é o dublador do 007, do Carlton Banks, do Maluco no Pedaço. Ele dubla também o agente Coulson, do Agentes da SHIELD. Então, assim, vai ser um momento cultural muito bom e vocês vão ter o prazer também de saber um pouco mais sobre a dublagem. Lembrando que essa live depois vai ficar disponível aqui no meu Instagram, 24 horas, depois de 24 horas, né, que fica reproduzindo, e também na nossa página no Facebook, @Projeto para Saber. Alexandre, muito obrigado, tá? Te agradeço imensamente e foi um prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Foi bom, sempre é bom, né? Se precisando, Sempre. estamos às ordens. E se alguém também tiver alguma dúvida mais específica ou quiser saber alguma coisa, pode procurar aí no meu Instagram também. Pode me chamar no Instagram que a gente conversa e troca uma ideia sobre financiamento imobiliário. Estarão muito bem assessorados. Um grande abraço e uma ótima semana para todos. Obrigado, Léo. Valeu, Grande abraço. valeu, tchau.